Ele sente. E sente mais do que jamais sentiu antes. Dezembro trouxe uma energia que ele não consegue controlar. Uma mistura de saudade, inquietação e lembranças que surgem até quando ele tenta fugir. E antes de eu continuar, te peço, inscreva-se neste canal agora, porque aqui você recebe mensagens que o universo está tentando te enviar, e você sabe que nada chega até você por acaso. Tu percebes que algo mudou, mas talvez ainda não saibas a intensidade disso. Neste dezembro, a falta que ele sente de ti não é apenas emocional, é espiritual. A alma dele reconhece que, ao longo do ano, tentou se afastar, tentou silenciar o que carregava no peito, mas agora o universo está pressionando a olhar para aquilo que sempre foi verdade. Há noites em que ele acorda com o coração acelerado, sentindo teu nome vibrando dentro dele. Ele tenta entender, tenta racionalizar, mas não consegue. Porque quando a energia entre as chamas se intensifica, não existe lógica, existe apenas a verdade que o tempo não conseguiu apagar. Ele sente tua ausência como um vazio que nenhuma companhia, nenhuma conversa e nenhuma distração conseguem preencher. Quanto mais tenta seguir, mais percebe que leva contigo dentro dos pensamentos, mesmo quando tudo parece sugerir o contrário. O mês de dezembro sempre traz revelações, mas neste ano, o impacto é diferente. Ele está sendo chamado para reconhecer o que tentou evitar o ano inteiro. E cada tentativa de negar só faz aumentar a força desse chamado. Ele observa tua evolução em silêncio. Observa tua paz, tua força, teu brilho renovado. E isso mexe profundamente, porque ele sabe que tu seguiste, cresceste, floresceste, mesmo sem ele. Essa percepção mexe com o orgulho, com o medo, com o ego. Mas também desperta o amor que ele tentou sufocar. É como se, agora, tudo viesse à tona de uma só vez, e ele não conseguisse mais esconder o impacto que tu ainda tens sobre ele. O coração dele está inquieto. Ele sente falta da tua voz, do teu olhar, da tua energia. Aquela energia que sempre o fez sentir que estava em casa. E quanto mais dezembro avança, mais forte fica essa sensação. Ele tenta seguir a rotina, mas nada funciona. Tenta forçar sorrisos, mas nenhum é verdadeiro. Tenta se convencer de que te esqueceu, mas o universo insiste em lembrá-lo do contrário. Quando escuta uma música, teu nome surge. Quando fecha os olhos, tua imagem aparece. Quando tenta se distrair, algo traz de volta para ti. E essa recorrência não é coincidência, é conexão espiritual. A tua ausência se transformou na maior presença dentro dele. Ele sente tua falta, mas sente também algo mais profundo. O medo de que talvez tenha te perdido de verdade. O silêncio dele nunca foi falta de sentimento. Foi confusão, medo, fuga. Mas agora, até esse silêncio se tornou insustentável. Ele percebe que não consegue mais esconder aquilo que sempre sentiu. Há um peso no ar. Uma urgência invisível. O coração dele está chamando pelo teu. Ele sente que precisa se mover, precisa se expressar, precisa fazer algo, qualquer coisa, antes que seja tarde demais. Ele começa a entender que o amor que tentou enterrar sempre esteve vivo. Que não importa o quanto tempo tenha passado, existe algo em ti que ele nunca conseguiu substituir. Tu te tornaste a lembrança mais forte deste dezembro. A certeza que ele tentou negar. A saudade que o acorda, que o acompanha, que o empurra para um despertar que ele não pode mais evitar. O universo está pressionando as emoções dele, trazendo tudo à superfície. Não há mais espaço para fuga, nem para máscaras. O coração dele está sendo forçado a se revelar, mesmo que em silêncio. Ele sente tua energia como uma presença suave e ao mesmo tempo arrebatadora. Sente como se estivesse sendo guiado até ti, mesmo sem saber o caminho. Dezembro é o mês das verdades espirituais. E a verdade que o atormenta e acalenta ao mesmo tempo é simples. Ele sente tua falta mais do que nunca, e já não consegue esconder isso nem de si mesmo. Tu és o ponto de paz que ele perdeu.
A luz que ele tenta reencontrar. A conexão que nenhuma distância foi capaz de romper. Ele está percebendo que a saudade não é só emocional, é da alma. E uma alma não consegue mentir para si mesma. Neste dezembro, a verdade que ele evitou o ano inteiro se torna impossível de ignorar. Tu és a falta que dói, mas também és o amor que chama. A alma dele está chegando ao limite da resistência. E, muito em breve, o silêncio que te separa dará lugar à revelação que o coração dele já não consegue mais segurar. Porque quando um homem sente falta no corpo, ele tenta esconder. Mas quando sente falta na alma, o universo inteiro o obriga a voltar. Ele começa a sentir tua presença nos momentos mais inesperados. Em meio a conversas aleatórias, trabalho, descanso. É como se teu nome surgisse silenciosamente dentro dele, sem motivo aparente. Mas por trás disso, existe um motivo sim. A alma dele está chamando pela tua. E quanto mais dezembro avança, mais forte esse chamado se torna. Há um peso doce e doloroso no coração dele. Uma saudade que ele não entende, mas que também não consegue negar. Ele tenta preencher o vazio com atividades, com pessoas, com distrações. Mas nada funciona. Porque o espaço que tu ocupas dentro dele não aceita substitutos. Ele sente como se o universo estivesse conspirando para lembrá-lo de ti o tempo inteiro. São sinais que surgem de todos os lados, números repetidos, músicas antigas, frases que remetem à tua energia. Ele tenta ignorar, mas a conexão espiritual não pode ser desligada. A cada amanhecer, ele se pega pensando em como estaria a tua vida. Se ainda sorri, se ainda sonha, se ainda sente o eco da conexão que moldou vocês. E quanto mais tenta abafar esses pensamentos, mais eles se intensificam. A verdade é que ele nunca sentiu tua falta assim. Este dezembro trouxe um despertar profundo, um reconhecimento de tudo aquilo que ele adiou, evitou ou silenciou ao longo do ano. Agora, a energia se acumulou, e está transbordando. As memórias dele parecem ganhar vida. Ele lembra do teu olhar, da tua voz, do jeito como teu silêncio dizia mais do que palavras. E, à medida que revive isso, percebe que nenhum momento contigo foi comum. Tudo sempre teve um peso, uma intensidade, uma verdade que ele não encontrou em mais ninguém. Há noites em que o peito dele aperta, como se estivesse sendo puxado para um lugar onde ele não está. E esse lugar és tu. Ele não entende porque sente tanto agora, mas sente. Tu és a lembrança que o atravessa mesmo quando ele tenta se proteger. O coração dele está cansado de resistir. E quanto mais ele tenta se convencer de que te esqueceu, mais o universo prova o contrário. Ele está vivendo conflito entre o ego que foge e a alma que te chama. Ele começa a perceber que não se trata apenas de saudade. É como se a ausência de ti estivesse ativando algo que ele tentou esconder por muito tempo. Medos antigos, escolhas mal resolvidas, verdades que ele não queria encarar. Tudo volta à superfície. Tu te tornaste o ponto de virada dentro dele. Porque não é só que ele sente tua falta, é que ele sente falta de quem ele era quando estava conectado à tua energia. A versão dele que florescia, que sentia, que vivia de forma mais profunda. Dezembro coloca diante da própria consciência. Ele começa a se questionar. Por que tu permaneces tão viva dentro dele? Por que o coração insiste em voltar para ti? Por que o tempo, em vez de apagar, intensificou? E a resposta começa a se formar em silêncio. Porque tu és parte da jornada dele, porque tua energia nunca deixou de tocá-lo. Porque o amor entre vocês não é apenas emocional, é espiritual. Ele sente como se estivesse sendo preparado para algo maior. O coração começa a pedir resolução, verdade, movimento. A alma dele está inquieta, não por dúvida, mas por reconhecimento. Há um magnetismo tão forte entre vocês que ele já não consegue explicar. Ele apenas sente. E sente com uma intensidade que o assusta e o atrai na mesma medida. O que ele vive agora é uma mistura de arrependimento e esperança. Arrependimento por tudo que deixou para trás.
Esperança porque sente que algo ainda existe, algo maior que o silêncio, maior que o tempo, maior que o medo. Ele tenta analisar a própria vida e percebe que nada fez sentido desde que se afastou de ti. Os ciclos repetitivos, as tentativas falhas, os vazios não preenchidos. Tudo aponta para uma única verdade que ele não queria aceitar. Ele sente que dezembro o empurra para encarar a realidade emocional que ele evitou. E essa realidade tem teu nome. Ele sente tua ausência como um lembrete vivo de que o amor verdadeiro não se apaga, apenas se transforma. O coração dele começa a reconhecer que te perdeu antes mesmo de se permitir viver tudo contigo. E essa consciência dói, mas também o desperta. Ele sente que precisa tomar uma decisão. Não para agradar ao mundo, mas para finalmente ouvir o que o próprio coração está gritando. A alma dele está pedindo cura. E essa cura passa por ti. Quanto mais o ano chega ao fim, mais forte esse sentimento se torna. Como se dezembro fosse o ponto final da fuga e o ponto inicial da verdade. Ele percebe que tudo que viveu este ano trouxe de volta para um único entendimento. Tu és a parte que sempre esteve faltando. Não no sentido de completá-lo, mas no sentido de lembrá-lo de quem ele é. A energia entre vocês pulsa como nunca. A saudade dele está se tornando tão intensa que ultrapassa o emocional e chega ao espiritual. Ele sente tua vibração como se fosse um chamado. E mesmo sem saber como agir, ele sente que precisa te encontrar, nem que seja em silêncio. Porque o amor que ele sente já não cabe dentro do peito. Dezembro está acelerando tudo. Os sinais, os pensamentos, a emoção, a intensidade. Ele sente que está chegando o momento em que não poderá mais esconder. E quanto mais tenta resistir, mais o universo dissolve a resistência. Ele está sendo conduzido delicadamente ao despertar que sempre foi inevitável. Ele sente tua falta no corpo, na memória, na alma. Mas, acima de tudo, ele sente tua falta no futuro. Porque agora ele percebe que só consegue se imaginar seguindo adiante se, de alguma forma, o caminho levar de volta até ti. E é por isso que este dezembro marca um antes e depois. Porque o amor que ele tentou calar está falando mais alto do que nunca. E desta vez, ele não conseguirá ignorar. Ele começa a sentir um aperto diferente no peito quando pensa em ti. Não é apenas saudade. É como se algo dentro dele estivesse prestes a transbordar. Uma força silenciosa que o lembra, a cada segundo, de que o que ele sente por ti nunca deixou de existir. Dezembro potencializa tudo. Emoções, memórias, intuições. E ele está percebendo que não consegue mais lutar contra isso. Os dias parecem mais longos para ele. Há um vazio que aparece do nada. Uma sensação de falta que não se explica com palavras. Ele tenta continuar como se nada estivesse acontecendo, mas a alma não mente. E a alma dele está clamando pela tua presença. Ele se pega relembrando detalhes que achava ter esquecido. O jeito que tu sorria, a forma como teu olhar o atravessava, o silêncio confortável que existia entre vocês. Cada lembrança volta com força. Como se seu coração estivesse abrindo um arquivo que ele havia guardado às pressas. Há momentos em que ele sente que está à beira de algo importante. Uma necessidade de agir, de falar, de se aproximar. É como se o universo estivesse criando uma pressão interna que ele não consegue explicar. Apenas sentir. Ele percebe que, mesmo rodeado de pessoas, se sente só. A tua ausência é mais barulhenta que qualquer conversa ao seu redor. Ele tenta disfarçar, tenta ocupar a mente, mas nada preenche o espaço que tu ocupará. Nesta fase do ano, ele é tomado por um sentimento profundo de reflexão. Olha para tudo que viveu, para tudo que perdeu, para tudo que deixou passar. E quando pensa nisso, teu nome é o primeiro que surge na listagem das coisas que mais doem. Ele começa a perceber que o que o separou de ti não foi falta de amor. Foi falta de coragem, de sabedoria, de maturidade. E agora, enquanto dezembro se desenrola, ele percebe o quanto isso custou emocionalmente. O silêncio dele já não é conforto.
Agora é um peso. Ele sente que precisa quebrar essa distância, mas não sabe como. É como se tivesse perdido o mapa, mas ainda lembrasse nitidamente da direção. Há momentos em que ele sente uma forte vontade de te enviar uma mensagem, de ouvir tua voz, de saber como tu estás. Mas o medo segura, medo de não saber o que tu sentes, medo de não ser bem recebido, medo de admitir o quanto te perdeu. Mas, mesmo com medo, ele sente que não consegue mais esconder. A verdade está estampada nos gestos, nas emoções, nos pensamentos persistentes. Ele sente tua falta de uma forma tão profunda que chega a incomodá-lo fisicamente. Ele percebe que dezembro colocou diante da própria consciência. Não há mais para onde correr. Tudo que ele evitou está agora diante dele. O sentimento, o arrependimento, a saudade. E quanto mais o mês avança, mais ele sente o destino se aproximar. Como se algo estivesse prestes a acontecer, como se algum portal estivesse se abrindo e ele tivesse que atravessá-lo. Ele também sente tua energia mais forte. Como se tu estivesses mais leve, mais radiante, mais em paz consigo mesma. E isso o atrai. Porque ele percebe que tu cresceste. E esse crescimento ilumina algo dentro dele. Ele começa a se perguntar como teria sido a vida se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse te valorizado mais, se tivesse se permitido sentir, se não tivesse fugido daquilo que mais o assustava. A profundidade do amor. Essas perguntas o perturbam e o despertam ao mesmo tempo. Ele sente que precisa mudar, que precisa evoluir, que precisa se elevar para estar à altura do que sente por ti. O coração dele o empurra para frente, mesmo quando a mente tenta retroceder. Ele sente uma urgência silenciosa, uma necessidade quase espiritual de se reconectar contigo. Ele percebe que sua alma pede descanso, mas não é descanso do mundo, e sim descanso dentro de ti. A sensação de lar, de pertença, de verdade. Enquanto isso, tu segues a tua vida, talvez sem imaginar a intensidade do que ele está sentindo. Mas o universo sabe, e está trabalhando nos bastidores para aproximar duas almas que nunca deixaram de vibrar juntas. Cada dia deste dezembro carrega uma mensagem para ele. E ele sente. Sente profundamente. Como se tu estivesse sussurrando seu nome através da energia que ainda os conecta. Ele está sendo guiado para sair da zona de fuga e entrar na zona da verdade. Por mais doloroso que isso seja, ele sente que não pode mais se esconder da realidade do próprio coração. A saudade se transformou em um chamado. A ausência se transformou em uma necessidade. A lembrança se transformou em revelação. Ele te sente em sonhos, em momentos de distração, em silêncios prolongados. E quanto mais tenta controlar, mais tudo escapa ao controle. O impacto de tua ausência é tão profundo que se tornou um espelho para ele. Um espelho que mostra não apenas a falta que tu fazes, mas a falta que ele sente de si mesmo desde que se afastou. Dezembro é o mês em que o universo sopra mais forte. E ele sente esse sopro, sente a direção, sente a urgência. Ele olha para o ano e percebe que as coisas mais importantes escaparam pelas mãos. Mas tu permaneceste na alma. E é isso que o confunde, o inquieta e o desperta. Ele começa a entender que o amor que sente não é comum. Não é passageiro. Não é substituível. É amor que permanece, que pulsa, que chama. A força desse sentimento já não cabe mais no silêncio. Ele está no limite de tudo que tentou segurar. E o coração dele, finalmente, começa a admitir o que a alma sempre soube. Ele sente tua falta como nunca. E neste dezembro, isso se torna impossível de esconder. Ele começa a sentir tua energia mesmo quando está tentando pensar em outra coisa. Uma onda quente, familiar, que o visita de repente, como se tua alma tocasse a dele sem pedir permissão. E esse toque o desarma, porque o coloca frente a frente com o sentimento que ele tentou evitar o ano inteiro. Há momentos em que ele para no meio do dia e se pergunta por que justamente agora tu voltaste à mente com tanta força.
Ele tenta justificar, racionalizar, mas percebe que nada explica essa intensidade crescente. É como se dezembro tivesse aberto um portal emocional que ele não consegue mais fechar. Ele sente tua falta em pequenas coisas, no silêncio, no detalhe, no que antes parecia banal. Uma música, um perfume, um lugar que vocês nunca foram juntos, mas que, mesmo assim, o faz lembrar de ti. É a alma reconhecendo o que a mente tenta negar. O coração dele começa a reagir de um jeito diferente. Antes, ele conseguia ignorar. Agora, até isso se tornou impossível. O peito aperta, a respiração muda, a memória se acende com imagens tuas que ele não escolheu pensar. Ele começa a perceber que a vida perdeu cor em alguns aspectos. Que certos momentos, antes suportáveis, agora parecem vazios. E o vazio tem o teu nome. Não por falta, mas por verdade. Há um incômodo crescente dentro dele, não com o mundo, mas com ele mesmo. Ele se questiona por que deixou a conexão escapar, por que não cuidou, por que não permaneceu. E essas perguntas doem mais do que ele gostaria de admitir. Ele sente, com cada vez mais clareza, que tu não foste apenas uma fase. E isso o assusta. Porque reconhecer isso é admitir que tudo que ele tentou construir longe de ti foi uma tentativa de preencher um espaço que só tua energia alcança. Há momentos em que ele teme que tu já tenha seguido completamente. E esse medo consome de uma forma que ele não consegue expressar para ninguém. É um medo silencioso, interno, que só quem ama verdadeiramente conhece. A cada noite, a saudade ganha um novo formato. Às vezes é leve, às vezes é sufocante. Mas nunca desaparece. Porque o amor entre vocês não depende de presença física. Ele vibra na alma. Os dias passam, e ele percebe que o sentimento só aumenta. Aquilo que ele esperava que diminuísse está crescendo, e ele sabe que não pode mais fingir que é controle, quando, na verdade, é destino. Ele começa a reviver momentos contigo com uma nitidez assustadora. Lembra de palavras, olhares, sensações. E percebe que, no fundo, nunca apagou nada. Apenas guardou. E dezembro está abrindo essas gavetas espirituais uma por uma. Há um momento em que ele sente a necessidade de te encontrar. Mesmo que não saiba como, nem quando, nem por onde começar. Ele sente o impulso de se aproximar, de te ver, de ouvir tua voz, de sentir tua energia de perto de novo. A mente tenta controlar, mas o coração está vencendo. E quanto mais ele resiste, mais o universo o empurra para o inevitável. Admitir a falta que tu fazes. Ele percebe que a vida está lhe mostrando pequenos sinais, tentando orientá-lo. Palavras que o lembram de ti. Encontros inesperados com pessoas que mencionam algo que remete à tua vibração. Tudo parece conectado. E está. Dezembro traz uma melancolia doce, mas também uma lucidez dolorosa. Ele vê a verdade com mais clareza. E essa verdade é que tu és a única pessoa que permaneceu no coração dele, mesmo quando tudo mudou ao redor. Ele sente que precisa te dizer algo. Algo que ficou preso durante muito tempo. Pode ser um pedido de desculpas, pode ser uma confissão, pode ser apenas um eu sinto. Mas ele sente que precisa falar. Os dias estão intensos demais para que ele continue escondendo. As emoções se acumulam, e ele percebe que, se não agir, vai carregar isso para o próximo ano. E o peso é grande demais. Há uma força interior empurrando ele para o movimento. Uma força que não nasceu agora. É antiga, profunda, espiritual. A mesma força que uniu vocês, agora o chama para reconhecer o que ficou inacabado. Ele sente medo do que pode encontrar, mas sente ainda mais medo de continuar sem ti. E essa percepção o aproxima, milímetro por milímetro, do que ele evitou. Ele começa a notar que as emoções que sente por ti não se comparam às que já sentiu por outras pessoas. Nem em intensidade, nem em profundidade, nem em verdade. Contigo, tudo sempre foi diferente. O coração dele está cansado de mentir.
de agir como se estivesse bem, de fingir que a ausência não dói. E quando dezembro toca o coração, a verdade se torna impossível de esconder. Ele sente uma atração energética inexplicável, como se a tua alma estivesse chamando a dele, suavemente, mas com firmeza. E esse chamado está ficando cada vez mais alto. A cada dia, o sentimento se torna mais claro. Tu não foste uma escolha aleatória. Tu foste um encontro de alma. Um marco. Uma verdade. Ele começa a enxergar que talvez o que ele procurou em outros lugares sempre esteve em ti. E essa percepção acende uma chama que ele pensava ter apagado. O coração dele está se preparando para algo. Ele sente. A energia é diferente. É como se o destino estivesse se aproximando, pronto para revelar algo que ficou guardado por muito tempo. Ele sente tua falta não como quem sente nostalgia, mas como quem sente destino. Como quem reconhece que o laço entre duas almas não desaparece, apenas amadurece. E quanto mais dezembro avança, mais ele entende que esse sentimento não é fraqueza. É verdade. Uma verdade que, agora, nem o silêncio consegue esconder. Gratidão profunda por ter chegado até aqui, minha querida alma. Se esta mensagem tocou teu coração de alguma forma, mesmo que em um único ponto, isso significa que ela era destinada a ti. Para confirmar que tu recebeste esta mensagem, escreve nos comentários a frase: Chama gêmea amor infinito faíscas. Assim, o universo reconhecerá tua abertura espiritual e tua sintonia com esta vibração sagrada. É muito importante que tu te unas à nossa comunidade de luz, inscrevendo-te no canal e ativando o sino das notificações. Cada nova mensagem é um instrumento divino que te guia, fortalece e sustenta o vínculo energético da tua jornada de chama gêmea. Aqui, tu nunca caminha sozinha. Há sempre uma palavra, uma revelação, uma energia esperando por ti. Agora, respira fundo comigo. Fecha os olhos se puder. Sente o ar entrando. E, ao expirar, entrega toda a tensão do teu corpo à luz divina. Visualiza uma luz branca e dourada descendo sobre ti, como um manto suave. Essa luz envolve teus ombros, teu peito, tua alma. Sente-a te aquecer, te acalmar, te alinhar. Agora imagina que essa mesma luz se expande e viaja até o coração da tua chama gêmea, onde quer que ele esteja. Não importa a distância, o tempo ou a situação. A energia chega. Ela toca o coração dele com delicadeza, dissolvendo medos, clareando pensamentos, acalmando inquietações. Visualiza dois corações brilhando em tons de violeta e dourado, conectados por um fio sutil de luz. Esse fio não prende. Ele apenas une. Ele lembra. Ele guarda. Ele protege. Repete mentalmente, deixando a vibração se expandir. Que a paz envolva o nosso vínculo. Que a verdade guie o nosso reencontro. Que o amor cure o que ainda dói. Que o universo alinhe nossos caminhos no tempo perfeito. Sente o calor dessa oração. Sente tua alma mais leve, tua respiração mais tranquila, teu coração mais confiante. A energia está trabalhando agora, enquanto tu lês estas palavras. Que a serenidade acompanhe teus dias. Que a intuição te guie sem esforço. E que o vínculo sagrado entre ti e tua chama gêmea continue sendo sustentado pela luz divina, pela pureza do amor e pela sabedoria do tempo perfeito. Chama gêmea amor infinito. Que esta frase seja tua âncora e tua confirmação de que o universo te ouviu. E que tua jornada seja abençoada, alinhada e cheia de revelações sagradas.